Hoje nós vamos discutir se é verdade que as crianças canhotas não gostam tanto de escrever. Eu sou a Manuela Correia e eu ajudo mães a ajudarem seus filhos canhotos a ter prazer em escrever. Então, por que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje? Qual é a importância de saber se é verdade que as crianças canhotas gostam tanto ou não de escrever? É importante a gente entender isso para a gente compreender o que a criança sente na hora que ela está escrevendo. O que eu não quero dizer é que toda criança canhota não gosta de escrever. Não é disso que nós vamos falar. O que nós vamos falar é que a escrita oferece algumas dificuldades para a criança canhota. E quando a escrita oferece, a gente precisa estar atento a quais são essas dificuldades que ela oferece e o que a gente pode fazer para ajudar a criança a superar essas dificuldades e, ao mesmo tempo, passar, então, a escrever com mais prazer. Então, eu queria primeiro começar lembrando um compartilhar de uma mãe que estava aqui em uma das nossas lives e que comentou que o filho dela era o último a ficar nas tarefas escolares, era o último a conseguir completar as tarefas que a professora propunha na escola para todos os amiguinhos, né? Ele era o último de todos eles e isso deixava ele muito triste. Essa é uma das coisas que faz a criança canhota ficar muito desestimulada, ficar desinteressada, frustrada e resistir a escrever, e resistir a participar desse momento da escrita. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre isso, não é? Existem questões pontuais que fazem uma criança não gostar de escrever, e quando a gente supera, as crianças conseguem ajudá-las a superar, as crianças passam a gostar de escrever. Então, é verdade que as crianças canhotas não gostam tanto de escrever? É verdade, desde que elas não tenham a orientação específica. Quais seriam os aspectos que seriam necessários a gente observar? Eu separei 3 coisas que a gente precisa prestar muita atenção para a gente conversar hoje e, a partir delas, você conseguir observar a sua criança canhota e poder ajudá-la a superar essas questões e também ajudá-la a ter mais qualidade de vida, na verdade, quando ela escreve. Por quê? Porque uma pessoa que escreve sem conforto é uma pessoa que não vai, lógico, gostar de escrever. A escrita pode ser um desafio que vai ser levado durante toda a vida. Então, não é uma coisa que vai acontecer pontualmente, naquele momento em que a criança está tendo uma dificuldade na escola. É algo que pode ser levado por toda uma vida. E se a gente não ajuda a criança desde pequena, os hábitos, né, desconfortáveis, os hábitos sem conforto, já que eu esqueci a palavra como é aqui, eles vão se consolidando, e à medida que o hábito ruim se consolida, fica sempre mais difícil que a criança consiga vir a escrever com conforto e ter prazer naquilo que ela está fazendo. Então, quais seriam esses 3 aspectos que nós vamos conversar hoje? O primeiro deles, e assim, o que mais os canhotos adultos reclamam, é se sujar na hora de escrever. Então, isso é um dos motivos que faz uma criança canhota não gostar tanto de escrever. E isso eu acho que é compreensível, não é? A gente consegue imaginar que é muito desagradável ali escrever e se sujar, porque ela não suja só a mão. Quando uma criança se suja, ela suja também o caderno, muitas vezes ela suja a roupa, ela suja a mesa, ela suja tudo que está ao redor dela. E é lógico que no momento em que ela se suja, ela não fica feliz. E isso faz com que ela resista também a fazer aquela atividade. E o que acontece para que a pessoa se suje na hora de escrever? O que acontece é que ela cobre, não é? Aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela estava escrevendo, desenhando, pintando, e no momento em que ela cobre, ela se suja, e no momento em que ela se suja, aquilo se torna uma coisa desagradável. É importante a gente, então, estar atento a se a criança está se sujando, se ela está cobrindo aquilo que ela fez. E é importante que a gente ajude a criança a escrever de uma maneira, a pintar, a colorir de uma maneira que ela consiga não cobrir o que escreveu e ela consiga escrever sem se sujar. Porque o se sujar em si, ele é desagradável, mas a consequência pior é a criança tentar por si mesma encontrar uma posição e muitas vezes terminar escrevendo com o que a gente chama de punho de gancho, ou seja, ela tentar escrever com o punho torto e isso fazer com que ao longo do tempo ela venha a ter problemas e dores, não só no punho, como também nas costas e no ombro. Então é importante a gente estar bem atento a todas essas questões. Segundo ponto que eu queria que a gente prestasse atenção nessa questão assim de quais são os problemas que levam a escrita da criança canhota a se tornar desagradável é apertar o lápis com força.
Muitas vezes a criança vai escrever segurando com muita força, porque o lápis engancha na hora da escrita. Isso acontece porque, como a criança está escrevendo da esquerda para a direita, não é? Que é como o nosso português é escrito, ela termina enganchando o lápis e os dedinhos vão escorregando. Para controlar o lápis, ela segura com força. Esse é um outro motivo que faz com que a criança se sinta muito desconfortável. E é por isso que, às vezes, você vai ver várias crianças canhotas dizendo que não gostam de escrever, ou, ainda que não seja verbalmente, resistindo a escrever porque ela não está se sentindo confortável, porque ela está sentindo dores nos dedos, porque ela está sentindo cansaço, ou porque ela está ficando por último, como foi o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, da criança que era a última a terminar as atividades. E por que isso acontecia? Porque no momento em que ele está fazendo tanto esforço para escrever, o cansaço é muito grande e ele termina demorando muito mais para concluir a atividade do que os amiguinhos. E o cansaço, ele pode vir por diversos motivos, diversas técnicas que não estão corretas dentro do que a criança precisa fazer para se sentir bem e para escrever com tranquilidade. É por isso que é importante a gente estar sempre atento a essa questão, não é, de como a criança segura o lápis, se está com força, se não está com força, se ela se suja, porque se ela se suja, ela vai tentar, então, não é, muitas vezes dobrar o punho para poder não cobrir o que escreveu. E a terceira coisa que a gente precisa prestar atenção é justamente isso da mão de gancho. A gente precisa estar atento se a criança está conseguindo manter o punho reto na hora da escrita. Quanto mais cedo a gente estabelece esse hábito, melhor para a criança. Eu queria ler alguns comentários que a gente está vendo aqui, e aí para a gente poder conversar, não é? A Sandrinha falou: eu amo escrever, minha filha está iniciando a escrita e percebo que ela não tem muito prazer em escrever, mas ama desenhar. Sandrinha, conte pra gente com mais detalhes qual é a parte do escrever que você percebe que não é tão prazerosa para sua filha. Você percebe que ela cansa, você percebe que ela se frustra. Qual é exatamente a questão que faz com que você perceba isso? E eu tenho aqui também um comentário da Maria de Fátima, no Facebook, que disse nada a ver. Eu vejo que você está discordando do que eu estou falando, e eu acho que você tem todo o direito, Maria de Fátima, de discordar, mas eu queria que você me dissesse exatamente do que você discorda. Assim eu posso te explicar melhor. Às vezes não ficou muito claro alguma coisa que eu expliquei. Então é sempre bom quando alguém diz que não concorda, para eu poder explicar melhor aquilo que eu quis dizer, e aí a gente chegar, de repente, a um consenso ou não. De repente você vai continuar discordando de mim e tudo bem. O que importa é para aquelas mães que estão interessadas em ver seus filhos escreverem com tranquilidade, estarem atentas a essas dificuldades que a escrita oferece para a criança canhota. Não tenham dúvida, o português é uma língua que traz dificuldades na hora da escrita para a criança canhota. Por causa dos dedinhos que escorregam quando a criança tenta controlar o lápis, porque muitas vezes ela vai cobrir o que ela escreveu e sem a orientação adequada, isso vai ser muito difícil para a criança, um desafio mesmo. Mas é importante que a gente esteja atento a isso para poder ajudar a criança. Eu quero ler agora um comentário da Tânia, que disse: meu filho cansa bastante. Somos 3 canhotos em casa. Eu, o papai dele e o nosso filho. Quantos anos ele tem, Tânia? Conta pra gente aí a idade do seu filho. O cansaço é uma coisa muito comum entre as crianças canhotas quando estão aprendendo a escrever. É natural que a criança se sinta canhota, que se sinta cansada mesmo, a criança canhota, porque muitas vezes é isso que eu estava explicando. Ou é uma questão de apertar com muita força, ou é uma questão de ele escrever com alguma posição da mão e do braço que não é confortável para o corpo dele, às vezes é falta de espaço para escrever, e quando tem falta de espaço, muitas vezes ele vai precisar virar o corpo. Então, eu gostaria, Tânia, que você, seu filho tem 9 anos, você está dizendo, né, que você contasse qual é a questão assim que você consegue observar na hora do cansaço dele. Também queria te dizer que a gente tem um vídeo especificamente sobre o cansaço e sobre como ajudar a criança a evitar esse cansaço no nosso canal do YouTube e do Facebook. Eu convido você para assistir esse vídeo, porque ele é muito mais completo e ele vai ajudar você especificamente a compreender o cansaço, porque ele acontece, quando ele acontece, o que você pode fazer para ajudar sua criança a evitar esse cansaço. Olha que a Kátia falou a mesma coisa. Minha filha tem 4 anos e reclama que fica com a mão cansada. Então, Kátia, eu convido você a assistir esse vídeo, né? Essa live que nós fizemos e que trata desse assunto.
Kátia falou, minha filha escreve ao contrário, espelhado, estou tentando entender como ajudar. E vejo que isso a deixa sem vontade de escrever, mas ela adora desenhar e o faz muito bem. E, Kátia, as crianças, de uma maneira geral, começam, né, muitas vezes escrevendo algumas letrinhas espelhadas. Mas para a criança canhota, isso é uma coisa que acontece com muito mais frequência, porque a maneira como elas pensam, o instinto natural delas é um instinto que parece que é invertido, e elas terminam formando as letrinhas para o outro lado, e às vezes fazendo palavras inteiras e frases inteiras ao contrário, ao qual elas conseguem ler. Isso é muito impressionante, né? É uma verdadeira habilidade. E o que a gente só precisa é paciência e treino, sabe, Kátia? Porque aos poucos ela vai compreendendo qual é o sentido. Uma dica que eu sempre dou para os pais daquelas crianças que estão iniciando a alfabetização, aprendendo o sentido das letras, é ter um lembrete visual, para que a criança compreenda e se lembre e qual é o sentido em que as letras são formadas. O que você pode fazer, você mesmo pode preparar na sua casa. Você pega, faz um alfabeto e você vai em cima de cada letrinha desenhar uma setinha, mostrando para que lado é que as letras são formadas. Então, você tem um A, você vai botar uma setinha em cima do A, mostrando para que lado o A é formado, para que lado a perninha desce. No momento em que sua criança vai conseguindo ver qual é o sentido e ela vai praticando com paciência, logo isso vai se tornar automático para ela. O que importa é isso, é começar a ficar automático para sua criança a maneira como as letras são formadas. E aí ela vai superar essa questão da escrita espelhada. E aí vai facilitar a vida dela na hora que ela for formar as letras. E por que é importante ela lembrar o sentido? Porque na hora que ela for fazer palavras com a letra cursiva, é importante que ela saiba qual é o lado que as letras vão, para elas se formam, para se juntarem, fica mais rápida e mais fluida a escrita da criança quando ela consegue fazer as letrinhas. Então, com paciência e ela lembrando, vai te ajudar, viu, Kátia? A gente tem aqui do YouTube alguém que se chama Borboleta e que é Cássia. Agora eu vi, obrigada, Cássia, né? Meu filho canhoto 8 anos, transpira muito a mãozinha. Com a tua explicação, entendi que ele segura com força. Veja, Cássia, isso de que ele segura com muita força, você pode ajudá-lo. E talvez ele passe a transpirar um pouco menos, se não for uma questão física, não é? Talvez ele possa transpirar menos quando ele conseguir não segurar com tanta força, controlar o lápis melhor. Por quê? O que acontece com as crianças canhotas é que muitas vezes elas ficam tensas pelo fato de não estarem conseguindo, às vezes, formar a letra do jeito que elas gostariam, às vezes elas não conseguem fazer uma letra bonita, né, como ela gostaria. Então, ela olha a letra dos amiguinhos e fala, o meu amiguinho já está escrevendo com uma letra mais organizada e a minha não é tão organizada. Às vezes, a professora cobra isso da criança. Às vezes, a gente, sem perceber, né, a gente, pai, fala, capricha um pouco mais nessa letra aí, não entendendo que está difícil para a criança fazer aquela formação das palavras. Então, isso gera na criança uma certa ansiedade e ela vai terminando suando, não é? O suor, nesse caso, muitas vezes, o que acontece com as crianças canhotas, não, Cássia, o seu filho não é o primeiro, não se sinta diferente, não se sinta culpada, tudo isso que a gente vai aprendendo é uma coisa que, infelizmente, nunca tinha sido ensinada antes. Então, assim, as pessoas aqui no Brasil, não é? Esse é um conhecimento que no exterior já há muitos anos já é difundido e por isso que eu resolvi trazer esse conhecimento para o Brasil, porque eu entendi a importância de a gente discutir essas questões aqui, para que a gente pudesse saber ajudar nossos filhos, para que a gente possa, muitas vezes, não exigir da criança uma coisa que ela não pode fazer sozinha, né? Então, às vezes, o que está acontecendo, Cássia, dele transpirar é isso. E à medida que ele for se sentindo mais seguro, ele vai ficando mais tranquilo e vai gostando até mais de escrever. A Érica falou, meu filho tem 4 anos e é canhoto e não consigo fazer ele segurar no lápis corretamente. Ele fala que não gosta de pintar e fica cansado logo. Acho que pelo modo de segurar o lápis. É uma das coisas que leva ao cansaço, realmente, Érica, é a maneira de segurar o lápis. Veja, com 4 anos, ele ainda está aprendendo e desenvolvendo a coordenação motora fina. Isso significa que não necessariamente ele já vai conseguir segurar o lápis perfeitamente com 4 anos. É a partir de 4 anos e meio que a criança já começa a ter habilidade motora fina suficiente. O que é isso? Ela começa a ter a habilidade e a força de segurar o lápis corretamente. Então, a partir, você pode ir trabalhando com ele essa questão, não é assim, de
segurar as coisas com esses 3 dedinhos, brincar de massinha, apertar um pregador, ele ir fazendo coisas que vão fortalecendo esses dedinhos, para que quando ele chegue com 4 anos e meio, ele já comece, desde pequenininho, a treinar o jeito correto de segurar o lápis. E a partir daí, isso facilitar a alfabetização dele no futuro, facilitar a escrita dele de uma maneira geral, facilitar a maneira como ele se relaciona com o conhecimento. Porque muitas vezes o que a gente vê é assim, uma criança muito inteligente, mas que, por causa da dificuldade, porque não gosta de escrever, na hora que vai responder uma pergunta, vai responder a pergunta com palavras limitadas, de uma maneira extremamente curta, porque não quer perder, né, assim, o tempo e não quer fazer o esforço para escrever, porque aquilo não é agradável. E no momento em que ela não expressa tudo que ela sabe numa questão, porque ela não quer escrever, isso é prejudicial, não é? Então, a gente quer uma criança que coloque para fora todo o seu conhecimento, toda a sua criatividade, que ela possa se expressar da melhor maneira possível. E a escrita é uma maneira de se expressar, importante na nossa vida, né? Importante na nossa sociedade. Apesar de hoje se usar muito computador, a gente ainda usa muito a escrita, ainda vai usar por muitos anos a escrita como uma maneira de se comunicar. Então, a escola principalmente é um ambiente em que se usa muito a escrita. E a maneira como os professores muitas vezes observam se a criança sabe ou não sabe alguma coisa, como ela julga o conhecimento da criança. Então, imagine a professora julgar que a criança sabe menos, porque ela escreveu pouco, quando, na verdade, a criança sabe bastante, ela só não quer, não está confortável em escrever uma resposta mais elaborada quando ela é perguntada numa questão, né? Sandrinha disse, quando ela precisa, filha, né? Quando ela precisa fazer repetições de letras, como escrever o alfabeto, quando ela tem tarefinhas de caligrafia, fico sempre atenta na forma da pega do lápis, a posição da mão, como também a posição que ela se coloca na cadeira para escrever. Ao falar de letras espelhadas, notei também que ela, em algumas letras, mesmo sabendo qual a posição, ainda assim ela faz espelhada. Pois é, Sandrinha, gostei muito de saber que você está fazendo todas as coisas, você está seguindo a rota correta para ajudar sua filha canhota. Então, isso me deixa muito feliz. É para isso que eu vivo. Essa é a minha missão de vida, ajudar quanto mais crianças possível, não é? Por meio de vocês, as mães que acompanham. E que lindo ver que você está vendo a pega do lápis, vendo a posição da mão, vendo a posição que ela se coloca na cadeira para escrever, não é? Tudo isso é fundamental. Isso é o que vai fazer com que ela seja muito bem sucedida na escrita e que ela desenvolva todo o potencial dela, que ela possa ir para a escola tranquila, escrever e aprender com tranquilidade. Fico muito feliz. Essa questão leva um tempinho mesmo para a criança compreender a letra espelhada. E se você colocar, talvez, Sandrinha, um lembrete visual, não é? Que eu chamo de lembrete visual, uma letrinha mostrando qual é o sentido, vai ajudar sua filha a lembrar, antes dela começar a escrever, qual é o lado que se faz a letrinha, porque eu sei que ela sabe, mas às vezes leva um tempinho, porque eu tenho uma história que eu costumo contar, que aconteceu comigo, né, nessa questão de sentido das coisas, que é o seguinte, uma vez eu aluguei um carro, e era um carro japonês, e o carro funcionava todo diferente do que a gente está acostumado, do que o carro brasileiro, então o jeito de abrir era diferente, a gente abre para um lado, esse carro abria para o outro, na hora de dar a seta, né, de dar o sinal para eu virar para um lado para o outro, o lugar que aqui no Brasil a gente usa como seta era o limpador de para-brisa, nesse carro japonês. Eu levei 3 dias para compreender aquele carro. Eu levei 3 dias para me habituar de que o lado de girar para abrir era esse, que a seta que eu tinha que dar era da outra mão. Então, eu levei 3 dias para me acostumar. Depois de 3 dias, que eu finalmente me acostumei, no 4º dia, eu estava apressada, agoniada, precisando sair rápido, e o que aconteceu? Eu esqueci, e fui para o meu automático tentar usar o carro como eu uso aqui no Brasil. E isso me fez pensar imediatamente nas crianças canhotas. Me fez pensar que elas vão naturalmente, se elas estiverem cansadas, se elas estiverem corridas, se elas estiverem distraídas, se elas estiverem com fome, se tiver alguma coisa que faz com que a criança, naquele momento, se distraia, ela vai tender a fazer a letra para o lado que é natural para ela. Porque para as crianças, para as pessoas canhotas de uma maneira geral, o sentido espacial é diferente do sentido dos destros. Os destros têm um sentido horário como sentido natural.
Para o canhoto, o sentido natural é o sentido anti-horário. E o que acontece com a formação das letras é que elas foram feitas para serem naturais e rápidas de escrever para um destro. Lógico que a criança canhota vai encontrar, né, esse desafio. Elas são muito inteligentes e rapidamente elas vão pegar, mas vai levar um tempinho. Vai levar um tempinho para elas se habituarem e, eventualmente, elas podem esquecer. Como eu esqueci na hora do carro, não é? Na hora da minha agonia, eu me esqueci qual era o lado que abria e me esqueci qual das duas setas é que era a seta de verdade e não o limpador de para-brisa. Então, é isso que eu posso te dizer, Sandrinha, que você tenha, não é assim, isso em mente, assim, essa paciência sua para ajudar a sua filha e repetir algumas vezes até se tornar automático para ela. A Érica falou, meu filho tem 4 anos, é canhoto, segura o lápis de forma muito errada. Aperta muito no papel, percebo que ele fica muito cansado rapidamente e fala que não gosta de pintar. Acho que esses motivos deixam ele desanimado para fazer as atividades da escola. É verdade, Érica, isso é um grande motivo para deixar a criança desanimada. É quando ela fica cansada, quando ela faz muito esforço para fazer uma coisa, não é, que é prazerosa para as outras crianças, né? Imagine seu filho tá lá vendo todo mundo se divertir, todo mundo pintando sem esforço e ele se sentindo cansado, se sentindo frustrado, o dedo doendo, as costas incomodando, sabe? Assim, eu consigo compreender, eu consigo entender a criança dizer não gosto disso, não quero pintar, ficar desanimado, e até às vezes começar a se comportar mal. Então, eu já acompanhei algumas mães que os filhos eram tidos como indisciplinados na sala, e no momento em que as crianças começam, essa criança especificamente, esse menino, ele começou a entender a maneira que era mais confortável para uma criança canhota, ele começou a aplicar essas técnicas, ele ficou uma criança mais calma. E a professora chamou a mãe e disse, eu não sei o que está acontecendo com o Benício, mas ele agora é uma criança mais calma. Então, veja que coisa interessante, assim, eu fico emocionada com essas coisas, porque veja como faz diferença. Às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com a criança, o que está fazendo a criança ficar desmotivada, e no fundo, o que pode ser uma coisa tão simples, é ajudar a criança a escrever sem apertar muito, ela se sentir mais confortável, e o jeito de você ensinar a criança a segurar o lápis no papel é que eu vou te convidar a assistir uma das lives que a gente tem gravada no canal, tanto no YouTube, você está falando do Facebook, né? Tanto no YouTube quanto no Facebook, nós temos essa live gravada, você pode assistir sobre segurar o lápis corretamente, você vai ajudar ele, né? Mas lembrando, Érica, que é a partir de 4 anos e meio que você pode esperar que a criança tenha habilidade suficiente para segurar o lápis. Até os 4 anos e meio, eles ainda seguram com vários dedinhos, não é? Porque eles ainda não têm esses 3 dedos realmente mais fortalecidos. Então, mas é importante que desde agora você já compreenda qual é esse jeito para começar a ajudá-lo. Quanto mais cedo você começar a ajudá-lo, melhor para ele. A Darli Neves falou, meu filho tem 5 anos, é canhoto, percebo a dificuldade dele em colorir, somente dentro do desenho. Será se essa coordenação motora tem a ver por ele ser canhoto e como ajudá-lo? Colorir é sempre um desafio para a criança, é um desafio porque ela muitas vezes se suja, ela muitas vezes não consegue controlar o lápis de uma maneira que é adequada, o lápis escorrega do dedinho, então a questão, com 5 anos, ele já está começando a ter a possibilidade de ter coordenação suficiente para pintar. Então, você pode ajudá-lo a pintar sem que ele cubra o que ele escreveu, você pode falar para ele que ele gire o papel na hora de pintar, mas nunca entorte o punho. Você pode falar para ele pintar, por exemplo, da direita para a esquerda, porque assim, ó, ele sempre ele traz a mão de uma maneira que ele não cobre o que ele pintou. Você pode falar para ele pintar se é, por exemplo, uma coisa que é uma flor. Ele começa a pintar do centro para fora. Então, ele vai pintando de uma maneira que ele não cobre o que ele escreveu e pintando sempre com tranquilidade, sem apertar muito o lápis no papel, sem apertar muito os dedos no lápis, de uma maneira que seja suave e agradável, leve para ele, não é? Colorir tem que ser uma atividade prazerosa para a criança. É uma maneira que se utiliza para que as crianças consigam aprender a usar os lápis, para que elas se divirtam e para que elas desenvolvam de uma maneira tranquila e alegre, para quando elas chegarem mais para frente na escrita, elas conseguirem escrever com tranquilidade. Então, Darli, o que eu sugiro para você é isso, que você entenda que essas dificuldades são naturais pelo sentido que as crianças canhotas vão fazer. Não é por ele ser canhoto o desafio, não. Ser canhoto não traz nenhum desafio. Por ser canhoto.
O que vai acontecer são os objetos que estão ao nosso redor, são as atividades que são oferecidas que precisam de uma técnica própria. Mas não tem um problema com a sua criança, nenhum problema de coordenação com ele por ser canhoto. Tem a questão de ajudá-lo com essas técnicas que eu compartilhei com você aqui agora e que eu espero, Darli, que ajude. A Borboleta falou, suas lives são maravilhosas. Muito obrigada, eu espero que você possa continuar assistindo as nossas lives e possa continuar aqui contribuindo, compartilhando a experiência de vocês, para eu saber exatamente o que vocês precisam saber, o que eu posso compartilhar, que eu posso me aprofundar mais às vezes, não é? Eu não sei se eu não souber quais são as necessidades de vocês, eu não vou ir a fundo como vocês merecem e precisam saber, não é? Kátia falou, excelente dica do lembrete visual, farei isso a partir de hoje. Faça, Kátia, vai fazer muita diferença, você vai ver. Muitas famílias a quem eu ajudo me falam isso, que o lembrete visual fez diferença, e vai fazer na sua também. Sandrinha disse, somos canhotas, o pai tornou-se destro, família o obrigou. Como tive algumas dificuldades quando criança, hoje procuro proporcioná-la todo o acesso que não tive. Sandrinha, isso é o melhor presente que você pode dar para sua filha. É o melhor presente que a gente pode dar para uma criança canhota, é a gente dar para ela todo o acesso, não é? Que é possível, o que existe hoje. Por quê? Até a geração passada, a gente não tinha esse conhecimento, a gente não tinha alguns objetos que a gente tem hoje. Então, por isso que eu sempre respondo quando as pessoas dizem, mas todo canhoto sempre se virou, mas não existe, não tem necessidade de técnicas específicas. O que eu respondo para essas pessoas sempre é, se surgiram técnicas novas, se surgiram objetos novos, por que a gente não vai dar para as crianças tudo aquilo que elas merecem? Se fosse assim, a gente não usaria remédio, porque antigamente não se usava remédios, não é? Quando a pessoa está doente. Então, e os remédios novos surgem, a gente utiliza os remédios novos, assim como as técnicas novas surgem, a gente usa as técnicas novas. Infelizmente, até a geração passada, não é? A geração dos nossos pais, muitas famílias ainda obrigavam os filhos a serem destros, não é? Hoje em dia, o que a gente vê é que não se obriga mais as crianças a serem destras, né? Respeita a lateralidade, que é a mão dominante da criança, ela é respeitada, mas a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa não só de respeito, a gente precisa de que a gente precisa que essas crianças tenham a técnica correta, a gente precisa também de políticas públicas que garantam que a criança tenha a carteira adequada, que no futuro, quem sabe, tudo isso que eu compartilho com vocês faça parte das faculdades de pedagogia e que as professoras possam aprender tudo isso e juntos todos possamos ajudar a criança canhota, não só em casa, mas na escola, não só na escola também, mas em casa. Não é uma responsabilidade individual de ninguém, é um trabalho conjunto de todos nós. Pais, professores, orientadores, todas as pessoas que lidam com as crianças canhotas. Então, a gente vai junto nisso, não é? Então, Sandrinha, fico feliz que você proporcione isso à sua filha, e eu tenho certeza que ela vai crescer tendo muitas oportunidades, que às vezes a gente vê crianças canhotas que depois crescem e se limitam nas oportunidades porque não aprenderam e não compreenderam que existem objetos que são feitos para destros e que elas precisam utilizar de outras maneiras, não é? Érica disse sim, ele já vai completar 5 anos e ainda segura com muitos dedos. Érica, você já pode começar agora a ajudá-lo. De repente, Érica, se ele já tem 5 anos e segura com todos os dedos, um adaptador pode ajudar. Ou você pode comprar, ou você pode fazer um adaptador mesmo, desses que se coloca na ponta dos lápis, para que ele consiga segurar do jeito correto. Eu sugiro para você, Érica, um adaptador. Isso vai fazer muita diferença para ele aprender a manter esses 3 dedinhos, tá bem? A Darli falou, obrigada pelas dicas. Eu vou ler agora aqui o pessoal do Instagram, né? Olá, qual é o modelo de adaptador que ajuda na escrita do canhoto? Jaque, excelente pergunta. Foi ótima a sua pergunta, porque vai ajudar lá também a Érica, que está no Facebook. Essa é uma pergunta muito boa. Veja só, o adaptador vai depender da idade da criança e da necessidade da criança. Por quê? Se a criança, tem muitas crianças, por exemplo, que já conseguem segurar do jeito certo, só que elas fazem muita força. Para essa necessidade específica, que é segurar com leveza e não com muita força, aí você só vai precisar desses adaptadores que são macios e que você encaixa os dedinhos. Para as crianças que ainda estão aprendendo
a segurar com os 3 dedos, que não conseguem usar esses 3 dedos para segurar, como é o caso do filhinho de Érica, que segura com todos os dedos, o ideal é um adaptador que você encaixa mesmo os dedos. Você encaixa um dedo, encaixa o outro, e o dedo do meio fica dentro de uma argolinha. Por quê? Porque aí a criança vai manter essa posição. E aí, existem vários tipos de adaptadores. E cada fase da criança, não é? Cada forma de segurar vai exigir um tipo de adaptador diferente. Então, o que importa é você observar como a sua criança segura, qual é a necessidade dela, para poder compreender qual é o adaptador que é bom para ela naquele momento. Aqui eu tenho uma pergunta da Aline. A Aline fala, só falar para essas pessoas se esforçarem para se tornarem canhotas, para experimentar os desafios que as crianças canhotas enfrentam. Literalmente, o se colocar no lugar do outro, antes de abrir a boca para falar abobrinha. Aline, a gente vai escutar muitas pessoas falando de coisas que elas não entendem, e muitas vezes pessoas que não é por falta de interesse, é por falta, eu diria, de se colocar mesmo no lugar do outro, não é? Então, isso é uma parte do meu trabalho, é fazer com que as pessoas entendam e se coloquem no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você entende que o outro tem um desafio que é diferente do seu. E isso muitas vezes é complicado quando, por exemplo, a gente observa que cada canhoto é de um jeito. Muitas vezes um canhoto vai ser diferente do outro. Então, por quê? O que acontece? Ser canhoto é o quê? É utilizar a mão esquerda para 70% ou mais das atividades. Isso significa que, por exemplo, uma pessoa pode usar a mão esquerda para tudo, e uma outra pessoa pode usar a mão esquerda para 70% das coisas. Então, aquela pessoa que usa a mão esquerda, que usa a mão esquerda só em 70% das atividades, ela vai conseguir utilizar a mão direita em alguma pequena coisa. Ela pode, por exemplo, fazer tudo com a mão direita ou com a mão esquerda, mas escovar os dentes com a mão direita. E ela vai dizer, mas não existe nenhum desafio. Ela não entende que para o outro o desafio pode existir. Então, a gente precisa compreender o desafio do outro e ajudá-lo, principalmente nesses objetos que são feitos especificamente para funcionar na mão direita. Kátia falou, meu filho de 16 anos, também canhoto, não consegue abrir lata e usar tesoura. Lendo a respeito, entendi o quanto essas coisas simples são difíceis para os canhotos. Por isso, já deixei minha filha de 4 anos cortar papéis, vários, e ela já corta tecidos também. Ô, Kátia, que interessante, não é assim? Você tem 2 crianças canhotas e aí você consegue, não é, saber essa diferença entre quando você teve seu primeiro filho, não é, que é canhoto há alguns anos, que esses conhecimentos ainda não eram compartilhados, e você saber que essas dificuldades que ele teve, ela não precisa ter. Que agora sua filha pode muito bem passar por isso, por essas situações, essas atividades de uma maneira mais tranquila. E eu fico muito feliz que ela esteja cortando os papéis e até tecido. Isso é muito legal, saber que ela está tendo essa oportunidade. Sandrinha disse, você está me inspirando a mudar a temática do meu TCC na pós que estou fazendo. Sandrinha, muda. Faz aí sobre as crianças canhotas. Vamos fazer esse assunto se espalhar pelo Brasil e trazer cada vez mais consciência para professores, para pais, para o poder público, não é? É super importante, até eu diria fundamental, que a gente possa produzir mais discussões sobre esses assuntos. Então, se você puder, escreve esse TCC e depois compartilha aqui com a gente, que a gente vai adorar. Quem sabe um dia eu vou contar com algum de vocês aqui, conversando comigo, ao vivo, e compartilhando o que vocês estudaram sobre esse assunto e como é que a gente pode contribuir para fazer a vida das crianças canhotas aqui no Brasil muito melhor, não é? Érica disse, já ouvi dizer na minha própria família que a criança era canhota e a mãe obrigou a usar a mão direita. Acho isso muito errado. Percebi que meu filho era canhoto desde cedo, pela forma que ele brincava e pegava objetos. E hoje respeito ele ser canhoto e busco sempre entender como posso ajudar ele. Pois é, Érica, a gente ainda vai, infelizmente, escutar, não é? As famílias que fazem isso. Eu também conheço gente na minha família que também já aconteceu essa questão de achar que vai ser melhor para a criança ser destra, porque o mundo é cheio de objetos para destros, e ela acha que assim ela está dando uma oportunidade maior para o filho de usar os objetos. Quando, no fundo, o que ela não entende é que isso é parte do que a pessoa é uma característica, assim como a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, e é uma característica que não se muda, porque é uma característica que vem
na nossa genética, no nosso DNA. Então, é muito triste quando a gente vê que alguém faz isso, tenta mudar a mão dominante de uma criança, mas infelizmente é por falta de conhecimento. As pessoas fazem isso porque elas não entendem que o que elas estão fazendo é muito mais prejudicial do que benéfico para a criança. E eu espero que a criança, em algum momento, quando crescer, consiga compreender o que aconteceu com ela e possa se libertar disso, né? Possa voltar a escrever com a mão dela e fazer as coisas da maneira que ela se sente mais confortável.